Fala, renovados. Aqui é o Max. Tá começando mais um podcast Vida Renovada. Hoje é quinta, dia do sermão da semana. Mas antes de começar, eu queria te convidar a ouvir nossos outros devocionais e sermões. Já tem bastante conteúdo disponível. A mensagem de hoje, ministrada pela pastora Elilde, tem o texto base Miqueias 6:8, que diz que o Senhor quer que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Deus. Então, que essa mensagem está sendo penetrada em nossos corações e que venhamos andar humildemente com Deus. No ar. Qual era o contexto em que foi escrito o livro de Miqueias? O contexto desse livro se deu numa época em que imagens, postes e ídolos eram construídos nos templos, eram construídos em cada esquina. Então, as pessoas estavam cada vez mais idólatras e distantes de Deus. Um fato também assim, muito interessante da gente pensar, para quem já leu o livro e para quem ainda não leu, quando você for ler novamente, é pensar que havia um desmanche da ética, da conduta, da moral, e o afastamento de Deus, o rompimento da aliança com Deus. Então, assim, as pessoas elas estavam cada vez mais sendo seduzidas pelas grandes metrópoles, que elas queriam estar em Jerusalém, elas queriam estar em Samaria. Por quê? Porque tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte, que era o Reino do Sul, Israel, e o Reino do Norte, Judá, que eu fiquei pensando, sabe, para quem está acompanhando aí a novela Gênesis, ou para quem gosta de estudar os patriarcas e o Velho Testamento, a gente pensa assim, gente, Israel brigava com Judá. E se a gente for pensar nas origens deles, eles não eram irmãos, eles não eram parentes, eles não vieram de uma linhagem, Então, assim, mas eles brigavam, por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, tinha essa briga entre eles, era uma briga política, eram desentendimentos, era uma queda de braço por poderes, e muita vaidade, muita corrupção, e essencialmente, novamente, e muito distanciamento de Deus. Mas eu queria que nós estivéssemos lendo Miqueias 6:8. Diz assim a palavra do Senhor: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, é isso que ele pede de nós, é isso que ele pedia para aquele povo. E eu gostaria também, esse é o trecho alto, a tônica, se nós estivéssemos numa EBD, seria o texto áureo, do nosso estudo sobre o livro de Miqueias. Mas eu queria que nós lêssemos também aqui, bem no capítulo 1, começando, que diz assim: ameaça contra Israel e Judá. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, Morachita, no dia de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros. O Senhor, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como cerca diante do fogo, são como cera, que se derretem, diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, como terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários
de sua impureza serão queimados. E todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua preciosa e maravilhosa palavra. Deus, nós oramos para que o Senhor nos dê o entendimento, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós queremos aprender de ti, Senhor, que o teu Santo Espírito venha sobre nós, tirando, Senhor Deus, toda inquietação, levando a nossa mente cativa a ti. Que o Senhor nos ensine nessa noite, Deus, para a glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter a tua palavra, de ter acesso a ela, Deus, e poder conversar, e poder receber de ti, e poder perguntar para o Senhor, sem que véu nenhum mais nos separe de ti, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, obrigada por Jesus, que através do novo e vivo caminho nos conduz a Deus. Muito obrigada. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Então, eu queria que nós estivéssemos pensando nessa noite, assim, apesar de toda a complexidade desse livro, quais as coisas práticas que nós podemos aprender nessa noite? Podemos aprender que Deus usa um homem sem cultura, Deus usa um homem simples para poder confrontar os poderosos da época. O que mais nós podemos aprender com o livro de Miqueias? Nós podemos aprender que Deus é eterno, Ele transcende as épocas. Como Ele é eterno, para Ele não tem passado, presente e futuro. Para a gente é complicado entender isso. Para a gente é muito complicado entender, porque nós nos situamos no espaço, a gente precisa, né? Nós precisamos nos situar. Terça-feira nós nos reunimos aqui com as Déboras, e nós vimos um vídeo, e esse vídeo, ele falava exatamente sobre isso, né? Da importância da gente entender qual o nosso propósito, e ter foco naquilo que fazemos, e a gente não se perder, não andar tateando. E aí ele faz uma pergunta assim: como que nós sabemos que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã é amanhã? Né? Como que a gente faz para poder... Como que você sabe? Como que você sabe que ontem foi ontem, que hoje é hoje? Como que você sabe? Aí ele mesmo responde, né? A pessoa vai responder: eu sei porque eu sei. Eu sei porque eu vivi o ontem, estou vivendo hoje e fatalmente viverei o amanhã. Né? Então ele falou assim: essa construção é uma construção que o nosso cérebro faz. Nós aprendemos, existe essa competência, nós temos essa competência neural de poder organizar todas essas coisas. Quando a gente não tem essa competência, a gente tem uma desordem neurológica. A gente tem uma desordem e a gente não consegue viver em sociedade como todas as pessoas. Se é uma criança ou um adolescente ou um adulto e vai para a escola, ele precisa de um tutor, ele precisa de um mediador, porque ele não consegue organizar, processar algumas coisas que o coletivo aprende, que todo mundo aprende. Aquelas coisas normais que todo mundo aprende, né? Que tem a capacidade de aprender. Então, assim, existe uma desordem neurológica e a pessoa não consegue aprender. Mas, fora essa questão específica dessa desordem neurobiológica, todos nós somos capazes de entender e de organizar essas coisas. Então, assim, o profeta, ele vem e ele traz verdades tão fortes, ele traz verdades tão profundas daquilo que está acontecendo com esses dois reinos, do sul e do norte, que eram família, que são família, mas que romperam por divergência, e aí as pessoas começaram a sair desse contexto rural, do interior, e elas queriam ir para as metrópoles, elas queriam ir para a cidade grande, como acontece até hoje, né? Que é o êxodo rural. As pessoas saem do Nordeste, do Norte, e de pequenas cidades, e elas querem ir para Rio, São Paulo, BH, né? Belo Horizonte. As pessoas querem ir para as grandes metrópoles na necessidade de crescer, de expandir, de estudar, de ter mais trabalho. E aí, quando esses homens e essas mulheres saíam das suas
pequenas aldeias e tribos, e elas iam para Jerusalém, e elas iam para Samaria. Quando elas chegavam nessas cidades grandes, elas ficavam de frente de uma situação de corrupção, de esfriamento da fé. E também as pessoas se distanciavam de Deus, enfraqueciam na fé, elas se esfriavam na fé. E aí tudo aquilo que elas tinham aprendido no levirato, nas leis, elas iam já afrouxando, sabe? E ainda que não afrouxassem com relação às leis, elas cumpriam algumas das leis, mas elas não tinham amor, elas não tinham misericórdia, elas não se feriam e elas não se incomodavam com a injustiça. Então, queridos, um dos grandes desafios de estudarmos Miqueias é que Deus sopre sobre nós para que nós nos incomodemos com a injustiça. Porque, às vezes, a gente fala tanto de amor, a gente fala tanto de misericórdia, a gente fala tanto de graça, mas, assim, na prática, no dia a dia, e olha, às vezes eu vou além, às vezes existe uma comoção da mídia, existe uma comoção coletiva de instituições, de ONGs, mas, às vezes, as próprias pessoas, os próprios militantes, pessoas que estão dentro desses movimentos, às vezes, eles não olham para a pessoa que está do lado. Às vezes, você viaja para poder fazer, vai na... Sei lá, vou na Madrugada do Carinho, eu vou na Cracolândia, eu vou na Cinelândia, eu vou em lugares onde eu sei que eu vou na rodoviária. Então, às vezes, sai daqui do Borel e vai na rodoviária fazer um trabalho, uma ação social, que isso é maravilhoso, a gente não tem que parar de fazer mesmo. Mas, às vezes, o vizinho que está do seu lado está também passando necessidade, precisa de ajuda, precisa da misericórdia, e, às vezes, é mais fácil a gente ter misericórdia com quem está num outro bairro do que ter misericórdia com quem é vizinho nosso, de ter tolerância. Então, assim, é um livro que nos faz pensar sobre isso. Eu gostaria que nós estivéssemos também pensando algumas coisas que Deus requer de nós. O que Deus requer de nós à luz do livro de Miqueias? E Miqueias traz esses 3 itens a serem seguidos, que definem o valor e o caráter de um cristão. Então, assim, irmãos, é importante nós participarmos do culto, é importantíssimo nós participarmos da EBD, é importante você estar envolvido nas atividades da sua igreja, da sua comunidade de fé, é importantíssimo nós estarmos inseridos num projeto, em algo que nós possamos aprender e ensinar o tempo todo. Porque nós ensinamos, irmãos, mesmo sem estar aqui no púlpito. Nós podemos ensinar mesmo sem sermos líderes. Nós podemos desafiar os outros a serem igual a Jesus através de nós. Mas, do que adianta, é isso que o profeta ele provoca em nós nessa noite. Do que adianta eu ser essa pessoa que dizimo, que oferto, que todo ano compro uma Bíblia nova, e que evangelizo, vou lá para a praça, adoro fazer ar livre, se eu que eu cumpro todas essas regras que uma boa igreja deve seguir, que é evangelizar, que é trabalhar com crianças, que é dar cesta básica, que é fazer uma série de coisas, e também dos ritos religiosos, Não, eu sou batizado nas águas, sou batizado no fogo, no Espírito, eu sou membro da igreja, tenho carteirinha, eu já fiz seminário, e aí o seu currículo é extenso, maravilhoso. Do que adianta tudo isso se eu não pratico a justiça, se eu não amo a misericórdia e se eu não ando humildemente com meu Deus? Então, esse é o grande desafio para nós, é fazer estas coisas sem abandonar aquelas. Porque, por outro lado, também, eu não posso banalizar os ritos que nós fazemos em uma igreja,
em detrimento de dizer, não, eu não preciso ir para a igreja, não há necessidade disso, porque o importante mesmo é eu ter o meu coração no Senhor e eu amar as pessoas, né? Então, assim, esse equilíbrio é um equilíbrio muito importante. Eu faço as coisas que precisam ser feitas na minha comunidade de fé, no lugar onde eu escolhi para caminhar aqui nessa terra. Eu faço as coisas, mas eu também não abro mão das outras. Esse final de semana nós estivemos em São Paulo, e aí nós estávamos em um local, e era domingo à noite, e uma igreja estava reunida, e estava reunida online. Mas, assim, as famílias estavam nas suas casas, todo mundo arrumado como para o culto, e eu acho que tinha uma interação, alguma coisa nesse sentido. E aí o pastor pregava assim, que é importante, que é muito importante você celebrar presencialmente, mas o mais importante é você ter uma conduta e uma ética. Então, assim, ele frisava muito a questão da conduta e da ética, né? Então, tipo assim, não adianta você congregar apenas, ser membro de uma igreja, se você não é uma pessoa que se compadece com aquele que passa necessidade, se você é uma pessoa que não paga as suas contas. Então, o importante é você pagar as suas contas, exercer sua cidadania. O importante é você ser uma pessoa amável. E aí, ele foi fazendo a construção dele, do que ele entendia que era ser igreja e como a igreja dele se conduzia. E o casal que nos recebia estava assim, estavam efusivos, né, numa alegria, falando, olha, essa igreja que a gente está agora é maravilhosa. Então, assim, sabe, e essa é uma coisa muito perigosa, né, porque, assim, eu posso tudo, desde que eu ame ao Senhor, e eu ame ao meu próximo, e eu ajude aquele que tem necessidade. Então, eu posso tudo, né? Então, assim, é um evangelho, é uma pregação muito perigosa, porque nós não temos que ser mesmo religiosos. Sabe aquela coisa religiosa, que eu tenho que fazer o que todo mundo faz, que eu tenho que ser igreja como todo mundo é, eu tenho que participar, eu tenho que ir para o culto, porque se eu não for para o culto, né, fica aquela coisa pesada. Um dia um irmão perguntou assim para mim não, na escola dominical, mas ele falou para mim. Ele falou assim, pastora, por que as pessoas não vêm para a escola dominical? Por que as pessoas não vêm? É uma coisa assim, sabe, a escola dominical é tão importante, a gente tem crescido tanto, é tão boa, e as pessoas não vêm. Eu falei assim, olha, querido, eu vou falar uma coisa para você. As pessoas não vêm para a escola dominical, não é por falta de nós falarmos da importância, não é por falta da gente animar as pessoas de virem, e não é por falta da gente dar o testemunho e nós irmos para a escola dominical. Mas, no antigo ministério que eu era, se a pessoa não fosse para a escola dominical, ela não cantava. E se ela tivesse escalada para tocar, se ela não fosse para a escola dominical, ela não tocava. Eu falei assim, olha, isso é muito triste. É muito triste, porque a pessoa faz pela cobrança, pelo chicote, né? Pelo chicote. Eu sei que quando você está num grupo, nós precisamos animar e chamar as pessoas. Isso é importante, né? E a gente está sempre fazendo isso. Agora, obrigar as pessoas através do se você não vier, você não vai ter, isso é muito complicado, né? Então, as pessoas precisam ter autonomia, as pessoas precisam ter amor, as pessoas precisam desejar fazer isso, né? Então, assim, nós precisamos buscar esse equilíbrio. Nós precisamos ser cidadãos íntegros, nós precisamos exercer a nossa cidadania, nós precisamos ser pessoas conscientes, mas nós precisamos ser pessoas que não quebremos as nossas relações com as outras pessoas porque pensam diferente de nós. E isso vale para os dois lados, né? Quando a gente vive em sociedade. Isso vale para os dois lados, porque o que acontece é o seguinte, os crentes, a igreja, fica de um lado resistindo e pressionando para quem é diferente de si, e quem é diferente da igreja pressiona também para o outro lado. Então, fica assim, eu não posso ser intolerante com você, mas, por outro lado, também, você não pode ser intolerante comigo, né? Então, assim, é uma questão de equilíbrio que nós precisamos ter.
eu gosto sempre de falar o seguinte: eu tenho respeito por aquele que pensa diferente de mim. Agora, eu não sou obrigada, em nome de Deus, a pensar igual à pessoa que eu penso diferente. Então, nós precisamos nos respeitar dos dois lados. Eu penso diferente, ideologicamente, politicamente, enfim, nós pensamos de forma diferente, mas nós vamos poder dialogar. Né? Eu vou poder falar, ela vai poder me ouvir, sem eu gritar na cara dela e bloquear ela das redes sociais. Né? Então, assim, a gente precisa, eu entendo que isso é maturidade. Então, assim, nós precisamos aprender em Deus, praticar a justiça. E praticar a justiça, eu acho muito interessante. Eu hoje à tarde pesquisei em várias versões, e é muito interessante, né? Porque, assim, praticar a justiça e a integridade, elas regem suas decisões quanto à forma que você se conduz em sociedade. Uma vez, nós fizemos uma viagem aqui, nós fomos em um lugar, em um mercado, eu acho que fomos a São Lourenço e entramos num lugar, tipo um mercado. E aí, nós estávamos várias pessoas e alguns adolescentes, e tinha uma moça conosco, negra. E ela estava com uma trança bonita. E essa trança, acho que ela colocou a trança vermelha, tinha uma trança que era vermelha, e ela estava, acho que, com uma blusa vermelha e um tênis. Ela estava linda, espetacular. Né? Estava linda, uma moça linda mesmo. E aí ela estava conosco, e nessa hora eu vi quando um pai e um filho riam do nosso grupo, e especificamente da moça, porque eu ouvi quando ele falou assim, ficou parecendo um saci. E aí eu fui me aproximando assim deles, e quando eles viram que eu vi, sabe assim, aquela coisa, fui descoberto, porque até então eles estavam assim, né, rindo, e quando eles viram que eu vi, porque eu fui me aproximando deles e olhando para eles desconversaram, até saíram do mercado, né? E aí eu fiquei pensando, né, nenhuma criança, ela nasce com ódio de outra criança. Nenhuma criança. Se a gente for perceber, a criança, ela brinca com qualquer criança. Tem uma charge que eu vi, que tinha assim, o primeiro dia de aula da criança, aí a criança chega da escola, e a mãe pergunta, e aí, tem muitas crianças pretas, tem muitas crianças brancas na escola? Como é a escola? A criança responde, só tem crianças. Só tem crianças. Entendeu? Porque essa história de é preta, é branca, é rica, é alta, é bonita, fala bem, tem um rosto legal, é cheirosa, isso é coisa de adulto. Isso é coisa de adulto. Quando uma criança tem um comportamento como esse, ela aprendeu. A gente aprende a amar e odiar em família. De alguma maneira, ela aprendeu. Alguma fala, alguma coisa, sabe? Alguma coisa a criança aprendeu. Então, assim, como que a gente aprende isso? Como que a gente constrói essa visão de justiça? Como que a gente constrói essa visão de justiça, né? A gente constrói essa visão em família. E quando a gente não tem a oportunidade, irmãos, porque existe muita injustiça na nossa família, então a gente tem que expandir. Né? A gente tem que ler, a gente tem que trocar com outras pessoas, a gente tem que aprender a ter um senso crítico, a gente precisa fazer uma leitura de mundo, né? E não só uma leitura do que os livros na escola mostram para a gente. Então, isso é um exercício que nós precisamos fazer. E eu acho assim, muito interessante que como esse versículo, em diferentes versões da Bíblia, cada um apresenta, né? Eu até grifei aqui, assim, ó, praticar a justiça é fazer o que é reto. Aí, amar a fidelidade ou a beneficência. Isso aqui já foi numa outra tradução, né? Então, o verdadeiro cristianismo, né? O que Deus espera de nós? Que pratiquemos a justiça, ou seja, que façamos o que é reto, que amemos a fidelidade ou a beneficência, em algumas versões, e na linguagem de hoje, que amemos uns aos outros e sejamos misericordiosos. Então, olha só, como que
é diferente, né? Agora, o que eu achei mais interessante é que o terceiro ponto, que é, e andes humildemente com o teu Deus, está em todas as versões. Eles não mudaram. Em todas as versões está. E que ande humildemente com o teu Deus. Vivamos com humildade e obediência a Deus, né? Então, são essas coisas, o ponto alto, a tônica desse livro de Miqueias, desse profeta, é fazer a denúncia disso, de como que esses sacerdotes e que esses profetas, eles recebiam dinheiro para poder profetizar e falar aquilo que convinha para a liderança política daquela época. E um homem rural, um homem do campo, um homem tão simples, ele falava, que isso? E ele foi contemporâneo de Isaías. E eles tinham uma mensagem do profeta Isaías, né? E eles tinham uma mensagem assim bem parecidas. Inclusive, os dois andaram nus e descalços para poder provocar o povo. Eles andavam nus e descalços para provocar o povo. Para falar, olha, a nudez de vocês a nossa nudez, a nudez de vocês foi descoberta. Deus olha vocês dessa maneira. E a nudez e o andar descalço também era bem assim, emblemático. Por quê? Porque era sinônimo de humilhação. E é assim que vocês precisarão ficar. E é assim que vocês precisarão andar. Vocês precisam desnudarem-se dessa corrupção, desse engano, dessa crueldade, dessa maldade. Então, assim, é um livro muito provocativo, sabe? É um livro, assim, que faz a gente pensar de como que a gente precisa estar atento às coisas que acontecem no nosso entorno, né? Pedir a Deus, Senhor, que eu sou justo nas minhas relações, eu sou justo no meu movimento de compra e venda, eu sou justo quando eu pago um serviço ou quando eu cobro por um serviço. Eu vi uma vez no Facebook uma pessoa falando assim, que um diálogo entre duas mulheres, e aí uma falou assim, nossa, eu soube que você está fazendo bolo, né? Puxa, você poderia fazer um bolo para mim. Quanto que você faz um bolo assim, assim, assado? Ah, eu cobro R$35. Nossa, mulher, mas é muito caro esse bolo, R$35. Um bolo pequeno, você tem tudo em casa para fazer. Ela falou, menina, e eu soube que você está fazendo limpeza, fazendo faxina, né? Eu preciso tanto que seja feita uma faxina, que seja feita uma limpeza na minha casa. Puxa vida, você poderia fazer por R$35? Nossa, você está louca, eu não posso fazer uma limpeza por R$35. Imagina que eu vou limpar a tua casa toda por R$35. Ela falou, nossa, mas você tem tudo. Né? E eu já tenho tudo em casa, eu tenho água, eu tenho material de limpeza, eu tenho tudo. Você só vai para lá e vai dar seu serviço. Ah, mas o meu serviço não vale R$35. Entendeu? Então, quer dizer, na hora de você pagar um serviço e valorizar o serviço, o tempo de alguém, você quer barganhar o mais barato. Mas quando alguém tem que fazer para você, e aí? Entendeu? Então, assim, isso aí, gente, é apenas uma pequena amostra dessa questão da justiça, né? Como que eu posso ser justo nessas minhas relações de venda, de troca, de como eu vejo o outro, de como eu me vejo, enfim, né? Então, assim, a questão é muito ampla, mas ler o profeta Miqueias é pensar sobre isso, é pensar que existe um pecado, que existe um comportamento errado, que existe um desvio, uma desvirtuosidade do comportamento daquelas pessoas, mas também que existe um Deus que tudo vê, um Deus que não vai deixar essa situação ficar assim, um Deus que vai fazer justiça por cada um Deus que pune, mas que também é um Deus de misericórdia. É um Deus que dá a chance, que dá a oportunidade. E num livro denúncia desse, é um livro também que traz a presença de um Messias e de um Salvador, né? Então, assim, num livro como esse, nós aprendemos que Deus perdoa os pecados e os esquece.
Um livro forte de denúncia desse, que fala, vocês são pecadores, vocês precisam mudar as suas vidas, vocês precisam se converter, vocês precisam levantar os altares caídos, vocês precisam quebrar esses postes e ídolos que distanciam vocês de Deus. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele é alguém que diz que Deus perdoa os nossos pecados e que Deus se esquece deles e os joga onde? No mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele traz uma tipologia de veneno, mas ele traz o antídoto, né? Ele traz aquilo que fere, mas ele traz também aquilo que cura. E isso é maravilhoso. Então, esse livro, ele traz isso, ele faz essa denúncia, ele mostra esse pano de fundo que acontece ali naquele tempo e para aquelas pessoas, mas ele diz que Deus perdoa pecado e esquece. Uma outra coisa interessante que o livro aborda é o que Deus espera de nós. Ele nos provoca nisso. Ele falou, e aí, vocês já estão vendo tudo isso, sabem de tudo isso. Tudo isso já foi dito para vocês. E quanto a vocês? O que Deus espera de nós? Então, esse livro traz também isso, que a gente pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o nosso Deus. E ele prediz Jesus, da pequena Belém. No capítulo 5, ele fala isso. Eu acho maravilhoso. Ele diz assim, e um versículo que eu amo demais em Miqueias, que é Miqueias 5:1, quando eu oro, eu gosto de usar esse versículo. Ajunta-te em tropas, ó filhas de tropas. Por-se-ã sítio contra nós, ferirão com vara a face do juiz de Israel. Mas vocês precisam... Aqui ele está predizendo um ataque, né? Ele está predizendo aqui uma situação terrível que viria sobre Israel. Mas ele fala, então, ajunta-se em tropas. Desde que eu me converti, eu sempre entendi esse versículo como a necessidade de nós estarmos juntos, de nós estarmos caminhando juntos, né? Ajunta-te em tropas, né? Um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Quando um cair, o outro levanta, né? De pensar junto mudanças, de fazermos críticas coletivas, de não ser eu apenas a boca que se levanta, mas eu me juntar com outras pessoas para a gente dizer o que está errado, o que poderia mudar, o que poderia melhorar. E juntos sermos também a resposta daquilo que nós tanto desejamos ver mudar. Porque, às vezes, nós queremos ser o dedo que denuncia, o dedo que aponta, mas nós não queremos ser a mão que trabalha coletivamente para que essa mudança se estabeleça. Então, a gente precisa. E isso, queridos, vale para a igreja, para a comunidade, para o nosso Borel. Isso vale para a empresa que a gente trabalha. Isso vale para as nossas relações familiares. Então, assim, é muito importante. Isso vale para a nossa vizinhança. O nosso dedo aponta a nossa vizinhança, aquilo que é terrível. Mas, assim, como que eu posso me envolver para que aquela situação mude, melhore? Né? Ainda que não seja através de mim diretamente, porque existe um problema, né, de relacionamento, eu não tenho acesso àquela família, eu não tenho acesso àquela vizinhança, mas quem poderia intermediar isso? Isso tem me incomodado? De que maneira isso tem me incomodado? Eu tenho orado, né, por essa situação. Então, assim, é maravilhoso ver tudo isso que esse livro provoca. E aqui, em Miqueias 5, ele fala isso. Depois que ele fala para nós nos ajuntarmos em tropas, ele diz assim, e tu, Belém Efrata, verso 2, né? Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Ele está falando de Jesus, ele está falando do nosso Redentor, ele está falando da salvação para nós. Desde aquela época, no século 8, ou ano 8, não sei, antes de Cristo, né? Então, assim, muito antes de Jesus nascer, ele já falava por boca de todos os profetas, o cuidado dele, de que precisava vir a redenção. Então, nós precisamos pedir a Deus
que Deus nos dê essa visão, que Deus nos dê esse olhar, para que as pessoas compreendam. E para que as pessoas compreendam, eu preciso compreender. Né? Em Miqueias 4, ele diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecida no cimo dos montes e elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas como relhas de arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, assim, o desejo dele era que as coisas acontecessem de forma diferente. Então, a capacidade de ter uma visão diferente. Ei, venha, vamos. Né? Venham, vamos. Mas nos últimos dias acontecerá que, no verso 2, irão muitas nações e dirão: vinde, subamos, vamos lá. Né? Então, assim, ter a clareza, conceber a clareza dessa visão. Nós precisamos ter a clareza daquilo que precisa ser feito. E nós precisamos ter comprometimento. E a gente precisa ter uma coisa que esse livro também provoca a gente, é a capacidade que nós teremos de transmitir essa visão. Então, se eu estou inquieto com alguma coisa, se eu sei que alguma coisa não está acontecendo de forma adequada, como que eu vou fazer isso? De que maneira? Eu vou ficar resmungando e murmurando? Não, eu tenho que ter a capacidade de transmitir essa visão de forma que as coisas mudem realmente, né? As coisas mudem na minha vida e que mudem na vida dos outros. Porque, queridos, quando eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. Por isso que eu gosto muito da linha terapêutica sistêmica, né? que é aquela que não existe cura para o indivíduo que vai: eu quero fazer terapia porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero mudar, é muito importante. E aí você fica anos e meses falando só sobre sua dor, só sobre o seu problema. Eu acredito numa terapia que vê a família como um grande tabuleiro de xadrez, e eu preciso mexer em todas as peças. Porque se eu não mexer nas peças, não tem cura. Então, assim, quando eu mexo, quando eu vejo uma pessoa com um sintoma, você vai, mas a gente é família junto, a gente não é família sozinho. Então, se alguém na família sintomatizou, está apresentando um sintoma, você vai lá mexer nas outras peças do tabuleiro e você vai ver que tem outros componentes envolvidos na história. Então, eu preciso mudar para que todas as outras coisas mudem, né? Então, às vezes, a gente quer que o outro mude. Meu pai tem que mudar, minha mãe tem que mudar, meu esposo tem que mudar, minha esposa tem que mudar, o vizinho, o gato, o cachorro, todo mundo tem que mudar. Né? Mas, quando eu mudo, a mudança, ela extrapola de dentro para fora. Hoje nós vimos, assim, foi tão impressionante, foi maravilhoso. Quem participou hoje da IBD foi maravilhoso, né? Como eu aprendi com essa lição de hoje, que foi a cura de Naamã. Porque nós vimos que uma das coisas que Deus estava ensinando para Naamã, ele queria uma cura da lepra. Ele queria uma cura. E aí ele foi, né, nós vimos a importância a menina cativa que estava lá, presa na casa de Naamã. E aí ela falou: mas se tu te encontras com um profeta que tem Israel, tu és curado. E aí chegou isso para Naamã, e ele, cheio de lepra, levou ao rei, e o rei falou: já é, eu vou dar tudo para você, vou te dar dinheiro, vou te dar roupa, vou te dar cavalo, vou te dar tudo, e você vai lá, e você vai ser curado. E aí, quando o rei, muito interessante, né? Porque quando o rei de Israel sabe, quando ele descobre que
ele vai receber um chefe do exército. E que o chefe desse exército está confiando, ele até mandou o pagamento antecipado, recebe aí que ele vai ser curado. Ele rasga as suas vestes, ele fica aterrorizado. Ele fala assim, esse rei, ele queria encontrar uma ocasião para estabelecer guerra comigo de novo, agora que a gente harmonizou e está em aliança. Porque como? Acaso sou eu Deus para poder curar esse homem? E aí, aí ele rasgou as suas vestes, né, num sinal de angústia e tristeza profunda, e Eliseu fica sabendo, e ele fala assim, mandou um mensageiro dizer para o rei, olha, fala para ele vir, manda ele vir, porque ele vai saber que tem profeta de Deus em Israel. E aí, quando ele chegou ali, o que aconteceu? Ele esperava assim, Eliseu vai sair, vai me encontrar, e vai ser um espetáculo a minha cura. Porque eu ouvi dizer que esse homem é bom, ele é forte, ele tem fogo na canela, ele tem fogo na mão, ele é poderoso, e aí minha cura vai ser gloriosa. E aí ele foi direto para a porta da casa do profeta. E aí, o que a gente aprendeu hoje? O profeta saiu? O profeta nem saiu, mandou um recadinho para ele. Falou, assim diz o Senhor, banha-te 7 vezes, mergulha 7 vezes no rio, que você vai ficar curado. E ele ficou indignado. Ele falou, não, como assim? Eu não tenho rios melhores lá na minha terra? Esse rio sujo, e eu vou mergulhar nesse rio? Não, que isso? Eu pensei que ele fosse, o texto fala exatamente assim, irmãos, lá em 2 Reis. Eu pensei que ele fosse estender as mãos sobre mim, me tocar, e que eu fosse curado. Isso que eu achava que fosse acontecer. Mas os homens, os sábios, aí nós conversamos de manhã da importância de nós estarmos cercados de pessoas sábias, que nos oriente, que nos acalme, que traga para a gente o bom senso. Eles falaram assim, meu pai, se ele te pedisse uma coisa demasiadamente difícil, tu não farias? Por que isso? Ele está pedindo para você mergulhar no rio. Vai lá, mergulha nesse rio. E aí ele mergulhou e a cura foi tremenda na vida dele. E aí a pergunta que eu fiz hoje de manhã, ele se converteu ali? Sim, a resposta é sim. Ele se converteu. O texto diz, irmãos, que ele ficou tão maravilhado, que ele disse para Eliseu assim, nunca mais eu vou adorar outro Deus que não seja o Deus de Israel. Me permita levar 2 sacos cheios da terra daqui de Israel, porque quando eu chegar lá na minha terra, eu vou fazer um altar com essa terra para adorar o Deus de Israel. Para adorar o Deus de Israel. Falei, aquela menina foi um agente, um instrumento nas mãos de Deus. E às vezes nós passamos adversidade, queridos. Nós passamos lutas, nós passamos sofrimentos e a gente não entende por que a gente está passando. Existe um propósito específico para isso. Aquela menina cativa deve ter sofrido, deve ter chorado, deve ter sido retirada, sequestrada da sua família, dos seus amigos, dos seus amores, das suas emoções, da sua pátria, dos seus campos, das suas flores, da comida peculiar específica da terra dela, e foi levada para uma outra terra. Ela tinha ódio daquele homem. E Deus foi trabalhando no coração da menina cativa, que ela não tem nome. A Bíblia diz que ela é uma menina escrava. E aí, essa menina, ela aprendeu a perdoar, porque quando ela viu aquele homem leproso, ela disse assim, tem um homem de Deus que pode curá-lo. Ela teve compaixão. Olha o que a Bíblia diz. O que Deus espera de nós, através do profeta Miqueias? Que nós amemos a misericórdia. Que nós amemos, né, a ajudar a outras pessoas. Ela não pensou na raiva, no ressentimento dela, não, por aquele homem. Ela falou, Deus pode curar, Deus pode curar, Deus pode curar. E Deus levou aquela menina para ali, para tal benefício. Agora, a pergunta que eu fiz de manhã, será que a vida daquela menina cativa mudou? O texto não diz, mas eu tenho certeza que ela foi abençoada, ela foi honrada pela família de Naamã.
Eu tenho certeza disso, o texto não diz. E quem sabe ele não concedeu para ela o direito de voltar para a sua terra. Nós não sabemos, porque a Bíblia não fala mais nada sobre ela. Então, irmãos, vamos ficar atentos quando as coisas começam a acontecer, que a gente pensa que não vai dar certo, que a nossa vida está um fiasco, que as coisas são terríveis, e que eu estou num lugar, mas Deus, esse lugar é terrível, é tenebroso, o Senhor prepara outro para mim, e Deus ele vai agindo quando nós nos colocamos diante do Senhor. Eu acho assim maravilhoso, gente, o testemunho. Nós estávamos acompanhando numa situação dele aí de emprego, até falei na quarta-feira, e o sofrimento, e uma coisa linda, ele pedindo ajuda para a igreja, né? Falando com os pastores, mandando mensagem para mim, dia sim, dia não. Que coisa linda! Mandando mensagem, pastora, ora aí por mim. Eu estou desesperada aqui nesse trabalho. Que lugar é esse, meu Deus? Esse povo não tem respeito, esse povo... Ó, gente, uma coisa tão absurda, tão absurda. Se a pessoa errava na hora de fazer lá, montar os lanches, as coisas, a pessoa encarregada vinha e falava, você é um animal, não é assim. Isso para todo mundo. Né? Uma coisa absurda, né? Uma falta de respeito, né? Uma falta de empatia com aquelas pessoas que estão aprendendo. Falou, pastor, eu tenho certeza que Deus não me quer aqui. Eu falei, peraí, é muito forte isso que você está dizendo. Se você tem certeza que Deus não te quer, meus irmãos, nós não podemos estar num lugar onde a gente tem certeza que Deus não nos quer. A gente não pode ficar ali. A gente não pode. Aí eu fiz uma pergunta retórica para ele, né? E por que você está aí? O que vocês acham que ele me respondeu? Pastor, eu tenho conta para pagar. Eu sabia que ele ia me responder isso, gente. Não, eu sabia. A pessoa está sofrendo no trabalho. Mas igual aquela história, né? Jesus está vendo o cego e pergunta, o que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Né? Que eu veja. Então, eu fiz a mesma pergunta. Eu queria provocá-lo. Né? Eu queria provocá-lo. O que você está fazendo num lugar? Ele falou, pastora, eu tenho conta para pagar. Eu falei assim para ele, você consultou ao Senhor? Eu sabia que era uma linguagem que a gente tem conversado sobre os patriarcas. Então, eu falei uma linguagem que ele podia entender. Eu falei, você consultou ao Senhor? E aí ele falou que consultou ao Senhor e falou, Senhor, me mostra onde eu devo entregar outros currículos. Na minha folga. Então, foi assim, segunda-feira era a única folga que ele tinha, o único dia que ele tinha, e ele começou a e Deus foi mostrando para ele. E ele falava, Senhor, eu levo aqui, eu levo ali, aonde que eu levo, Senhor? E ele ia andando, irmãos, andando, porque não tinha dinheiro para pagar passagem. Ia andando e entregando, fala, não, aqui não, Deus não falou, aqui Deus falou, aqui Deus não falou. Olha só que experiência linda, né? Até que ele deixou num lugar, e chamaram ele. Naquele dia, ele foi e fez a entrevista. Gente, um lugar maravilhoso de trabalhar. Tem que estar lá 5 horas da manhã. Glória a Deus, igreja. Amém? Ele tem que estar 5 horas da manhã para trabalhar. Que coisa linda! Deus maravilhoso! Mas que horas que você sai do trabalho? Arrasa. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele senta para tomar o cafezinho dele, o almoço ele escolhe todos os tipos de salada, nada mais de fast food, Deus é mais na sua vida. Já pensou comendo fast food todo dia? Não, que isso, tem café, ele falou que senta a ver televisão no horário de almoço dele. Coisa maravilhosa. Aí eu até encontrei ele esses dias, todo lindo, gente, de uniforme, entregando, fazendo as entregas lá dele. A Tijuca é o lugar mais lindo dessa cidade. E ele andando ali na Praça São Penha, né? Sabe assim, tem muitas oportunidades, dá para ver meninas bonitas de Deus, tá? Só menina de Deus, dá para respirar, tomar um solzinho. Então, assim, o cuidado de Deus, né, para com a vida dele, um salário legal, vai ganhar mais do que ele ganhava. Então, assim, é muito importante, irmãos, quando nós dependemos de Deus, quando nós ouvimos a Deus. O profeta Miqueias está o tempo todo dizendo, ouvir é um imperativo. Ouvir, não é assim, ó, se você quiser, não é ouvir, ó Israel, ouvir. Dando a ideia de escutar atentamente e também a ideia de obedecer.
É um imperativo, ouvir, obedeça, cumpra, faça. É o que Deus requer de nós, irmãos, para que nós alcancemos graça, para que nós alcancemos misericórdia. É isso que Deus requer de nós. Um livro relativamente complexo, mas um livro, assim, instigante, né? Um livro que nos sacode, né? Um livro que nos tira da nossa inércia, sabe? Daquela coisa parada. Mas, assim, nos leva a fazer essa movimentação. E isso é muito importante, né? Isso é muito, muito, muito importante para nós. E, assim, uma coisa que eu queria que nós finalizássemos pensando assim, que está lá no capítulo 2. Né? A gente não conclui esse livro do profeta Miqueias, é um livro de 7 capítulos, né? Mas a gente não termina com o 7º capítulo, no 7º capítulo. Eu quero que a gente termine no 2. E no verso 2, ele diz assim, capítulo 2, verso 10, ele diz assim: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Levantai-vos e ide. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Irmãos, aqui não é o nosso lugar de descanso, não. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Não é, queridos. Então, nós precisamos nos levantar e pedir a Deus que nos ensine, que nos fortaleça, que nos capacite, porque nós estamos de passagem neste lugar. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive, por isso nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer numa história diferente. Nós podemos crer que coisas acontecerão nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Nós vimos hoje de manhã que o que Deus queria promover e curar na vida de Naamã. Deus queria curar a sua lepra, mas Deus queria curar a arrogância daquele comandante de exército. Deus queria que ele se humanizasse, Deus queria que ele se quebrantasse. Por isso ele mergulhou 7 vezes. Nós aprendemos que nós não temos que ver a Bíblia como um livro da numerologia, né? 7 vezes, 7 quartas, 7 meses, 7 alguma coisa, né? Então, Deus sempre usou, através dos profetas, o número 7 na Bíblia, porque ele fala de perfeição. Ele fala de perfeição. Mas nós precisamos entender que o propósito que Deus queria ali era que aquele homem, ao mergulhar 7 vezes, ele fosse, em cada mergulho, Deus ia tratar algo nele. Era uma exposição, todo mundo estava ali olhando. E ele aceitou, se submeteu àquilo, ao processo. Nós precisamos nos submeter aos nossos processos. Nós precisamos nos submeter aos nossos processos. Deus, às vezes, nos cura e trabalha em nós e abre portas de emprego para nós, diferente da maneira como nós achávamos que Ele ia fazer. Eu contei a minha experiência hoje de manhã aqui. Eu disse que eu tinha um problema crônico, terrível, uma artrose no meu joelho direito. Enfim, de tudo que vocês possam imaginar, fiz campanha ungir, bebi óleo para unção, bebi água benta. Mentira, gente, eu não bebi. Mas, assim, tudo que vocês possam imaginar. Fui para Aparecida, fiz tudo que eu... Eu fui para Aparecida porque eu precisava passar por lá, Guaratinguetá, Aparecida, e fui, né? Então, assim, toda a minha movimentação, eu fiz tudo que eu podia imaginar. E aí Deus falava assim para mim, através do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça. Porque, irmãos, parece que quanto mais a gente orava, sabe aquela coisa, quanto mais eu rezo, mais a salvação aparece? Não está na Bíblia, não, tá? Que fique bem claro aí no podcast. Não está na Bíblia isso. Então, eu fazia de tudo. E aí, hoje de manhã eu falei que eu não sei se fui eu que sonhei, se Rivaldo que sonhou, se foi a Rita que sonhou, mas alguém falou para mim que via que Deus me curava através de um toque de uma mulher.
Aí teve eu não sei se foi uma EBD, se foi um culto de quarta, eu chamei a Rita, você lembra, Rita? Eu coloquei um óleo na mão da Rita e falei, me unge. Irmãos, eu estava tentando tudo. Me unge. E lá a Rita veio até rindo, né? E ungiu meu joelho aqui. Eu falei, Senhor, misericórdia, Deus, misericórdia. E aí a Bíblia falava para mim, através do profeta, ainda que o fruto da oliveira minta. E o discernimento que eu tive foi, mentir por quê? Porque ele falou para mim que eu seria curada, mas eu só sentia dor e inchaço na perna. E não conseguia, e era um Deus nos acuda, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí, eu acho que quase 3 anos depois dessa palavra de cura que eu recebi de Deus, que Deus veio a me curar, mas Ele veio me curar num processo totalmente diferente do que eu imaginava que Ele fosse fazer. E eu já tinha visto até, reumato já tinha dito que eu ia operar, outros que era para fazer infiltração, e era para fazer um monte de coisa. E Deus me curou de uma forma assim, inesperada, inimaginável, né? Fazendo mudanças na minha vida, fazendo mudanças de alimentação, recebendo muitas sessões de acupuntura, né? Então, assim, muita coisa aconteceu, e eu vou dizer que não foi Deus, que foi o meu médico ali, ó, pastor Rivaldo. Não vou falar isso, não vou dizer que foi outra fonte que não tenha sido Deus. Foi Deus através da menina cativa. Foi Deus através. Então, assim, nós precisamos ter esse olhar. Nós precisamos nos levantar apressadamente, porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Nós precisamos nos levantar da condição na qual estamos aprisionados, seja qual for. Aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a confiar na voz de Deus. Quando Deus diz, nós usamos o exemplo hoje de manhã, do oficial que foi até Jesus, quando Jesus esteve em Caná da Galileia de novo, quando ele voltou lá depois de ter feito milagres, um centurião sobre que ele estaria lá, e falou assim, meu filho está doente por demais, eu vou até Jesus. Ele chegou até Jesus, e Jesus falou para ele, mas vocês vivem atrás de milagres, de sinais. Eu vou falar para você, fica tranquilo, vá e você vai encontrar o menino curado. Então, assim, nós aprendemos que nós precisamos confiar na palavra do Senhor, que muitas vezes os milagres, eles são realizados de formas inimagináveis, mas eles acontecem também pela palavra de Jesus, a palavra de Deus, né? E eu até citei, até aqui, anotei, que eu acho que foi, eu falei para vocês que foi na quinta-feira, ou tá aqui, na segunda-feira, né? Porque, assim, a revista, ela traz leitura para a semana toda, né? E a semana toda passada, a leitura foi sobre curas que Deus fez para nos preparar para a história de Naamã e a cura atípica dele. E aí, na segunda-feira, o texto era de João 4, 46 a 54, que é a cura do filho do oficial. E aí, o texto aqui fala assim, a fé no que Jesus diz deve ser suficiente para nos curar. A fé na palavra dele, sem que tenha o showman, sem que tenha aquele pastor que tenha o dom de cura, a unção de cura, aquele movimento todo, aquela coisa, né, de eu ter a minha fé num homem, numa mulher, num óleo ungido, numa campanha de oração, num sal, numa água, numa rosa. Então, eu preciso confiar na palavra do Senhor. Eu preciso. A Massinha também contou a experiência dela, que Deus tinha falado com ela, para ela fazer um jejum de 21 dias, foi isso? Um jejum de 21 dias, ela estava, Senhor, isso parece ser coisa da minha cabeça, jejum de 21 dias, como é que eu vou fazer isso? E aí ela veio num culto, e numa mensagem, na pregação, eu falei sobre isso, ela falou, Deus confirmando. Então, assim, a habilidade de nós aprendermos a confiar. Aquele homem nem era discípulo de Jesus, ele nem andava com Jesus, mas ele era um homem de autoridade, que ele dava ordem para os subalternos dele, e eles cumpriam. Então, ele viu Jesus assim. Ele falou, peraí, ele vai dar ordem,
e vai ser cumprida. E Jesus falou para ele, vá que seu filho será curado. E aí, quando ele estava voltando para casa, confiando, porque o texto não diz que ele ficou lá, mimimi com Jesus, por favor, vamos, vem comigo. Não, a Bíblia diz que depois que Jesus falou para ele, ele saiu. E quando ele foi para casa, no caminho, antes de chegar em casa, os seus servos vieram ao encontro dele e disseram, olha, está curado. E aí ele falou, a que horas ele foi curado? Ele foi curado exatamente na hora em que Jesus falou, vai. Então, assim, depender do Senhor e acreditar que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso, que Ele não mente e que Ele vai fazer aquilo que Ele falou para nós. E para nós confiarmos, nós precisamos estar cheios da palavra. Nós precisamos estar levantando-nos todos os dias, levantando para orar, levantando para ler a palavra, levantando para confiar. Às vezes nós estamos de pé, mas nós estamos prostrados. Às vezes eu estou aqui, em pé. Mas, irmãos, é uma luta interna. Então você precisa se levantar de dentro de você e confiar. Você faz uma coisa, não deu certo, faz outra. Você tenta uma coisa, não deu certo, faz outra. Mas então você faz tudo junto para poder... Claudinha está ali, fazendo quentinho agora. E vou fazer pizza, e vou fazer salgado, e vou fazer o que preciso for. Então, é isso que a gente precisa fazer. É isso, esse movimento que a gente tem que ter. O Sidney abria a loja só à noite. Não, agora eu vou abrir de manhã também. Eu vou vender sopa. Né? Então, assim, eu vou fazer sopa. Não, mas agora não é mais sopa, agora é açaí, agora é salgado. Entendeu, irmãos? A gente precisa se levantar todo dia. Nós precisamos nos reinventarmos todos os dias para a gente ser bem-sucedido. Então, aqui não é lugar de descanso. Enquanto nós estivermos por aqui, nessa terra, nós precisamos... Eu não estou fazendo apologia a ativismo, não, tá, gente? A gente precisa, sim, descansar, dormir. A gente precisa cuidar do templo do Espírito, que é o lugar onde a gente mora, tá? Até esse corpo aqui, isso aqui não é a nossa casa eterna, né? Nós deixaremos esse corpo, nós receberemos um corpo glorificado. Porque no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, o nosso definitivo lugar de descanso, não tem espaço para esse corpo não dá conta. Esse corpo não dá conta de ficar num lugar de glória, como é o lugar que Deus quer nos levar para nos habitarmos. Mas, por hora, nós temos que ser gratos por morarmos aqui. Nós temos que ser bons mordomos do nosso corpo. Então, gente, nós precisamos ser mordomos, né? A gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, casar, organizar as nossas coisas. A gente precisa ser um bom gestor do nosso tempo. Esse negócio de trocar dia pela noite, aí, essa turminha nova, esses universitários, trocar dia pela noite, não ter hora para dormir, um monte de olheira porque não consegue dormir, não se alimentar direito. A gente precisa viver bem aqui enquanto tivermos, mas não é o nosso lugar de descanso. Não é. Não é. Aqui é um lugar de batalha, de guerra, de descobrir coisas iguais a esta que o profeta nos ensinou nessa noite. Coisas importantes, né? Que nós precisamos entender que existe uma denúncia, porque coisa errada acontece desde essa época. A coisa não está perfeita, não. Não vamos confiar no sistema político no qual nós estamos inseridos. Não vamos ter um senso crítico. Vamos pensar nas coisas que estão no nosso redor e derredor. A gente erra, volta e acerta. A gente faz um movimento, se arrepende e volta desse movimento. A gente ajuda as pessoas que muitas vezes nos ferem. A gente pratica a justiça, a gente pratica a misericórdia, mas, sobretudo, a gente anda humildemente diante do nosso Deus, ouvindo a palavra que Ele quer para nós e aprendendo nele que o nosso lugar de descanso não é aqui. Amém? Este podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.